Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje a gente vai estudar o Conselho Monetário Nacional, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês esse esquema que a gente já viu na primeira aula, que é o Banco Central lá que elaborou, e ele nos dá mais ou menos como é que funciona a dinâmica do sistema financeiro nacional. A gente já viu aqui que esse sistema ele é dividido em mercados, né? E nos 4 primeiros mercados, que são de moeda, crédito, capitais e câmbio, a gente tem como órgão normativo o Conselho Monetário Nacional e como órgãos supervisores o Banco Central e a CVM. Tá? E aqui embaixo a gente tem os agentes operadores. Aqui a gente tem os demais mercados, tá? O mercado de seguros privados e também o mercado de previdência fechada, que daí a gente tem seus conselhos para cada mercado. Hoje a gente vai estudar o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo dos mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio. Então, essa aula vocês têm que ter bastante atenção, porque geralmente as questões elas tentam confundir o candidato com as atribuições do Conselho Monetário Nacional. Na verdade, elas tentam confundir essas atribuições com atribuições do Banco Central. A gente vai ver ao longo das aulas que o Conselho Monetário Nacional, as atribuições dele, elas são muito parecidas com as do Banco Central, porque o Conselho Monetário Nacional ele vai determinar alguma coisa, vai fixar alguma coisa, e o Banco Central ele vai ter que ir lá e ver se as entidades, as instituições, elas estão cumprindo. Ou ainda, o Conselho Monetário Nacional vai determinar alguma coisa para que o Banco Central faça, e o Banco Central vai ter que fazer. Por que eu digo que confunde? Porque tirando o verbozinho ali, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional vai fixar as diretrizes da política monetária e o Banco Central ele vai executar a política monetária. Percebam que o final é igual, o que muda é o começo. Um está dizendo para fazer e o outro vai fazer. Então, prestem bastante aqui a atenção nas atribuições do Conselho Monetário Nacional para não se confundir com as do Banco Central. Claro, depois quando a gente estudar o Banco Central fica um pouquinho mais fácil, mas nesse primeiro momento já vão tendo essa ideia de que depois pode ser que confunda. Com a CVM não confunde tanto, porque depois quando a gente estudar a CVM a gente vai ver que a CVM ela atua mais sozinha, ela não atua tão em conjunto assim com o Conselho Monetário Nacional, mas aí fica por uma próxima aula. Hoje a gente vai focar aí no Conselho Monetário Nacional. Então vamos lá. O que é o Conselho, né? O Conselho ele é um grupo de pessoas, tá? São pessoas ali que elas vão se unir. Nesse caso aqui do Conselho Monetário Nacional são 3 pessoas, elas vão se unir justamente para ditar as normas do Sistema Financeiro Nacional, tentar achar normas que se traduzam no bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Por isso que é um conselho, porque elas são pessoas que se unem ali. Vamos lá então. O Conselho Monetário Nacional é o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional, criado através da Lei 4.595 de 64. Ele compõe atualmente a estrutura do Ministério da Economia, sendo apenas subordinado ao Presidente da República. Sim, atualmente ele compõe a estrutura do Ministério da Economia, porque o Ministério da Economia ainda existe. Se voltar aí com o Ministério da Fazenda, aí provavelmente o Conselho Monetário Nacional vai fazer parte da estrutura do Ministério da Fazenda. Mas, como na prova de vocês diz lá no edital, que valem as alterações até a data de publicação do edital, eu entendo aí que tem que aparecer lá que ele é vinculado ao Ministério da Economia. Ainda, continuando, é o órgão responsável por fixar as diretrizes das políticas monetária, creditícia e cambial do país. Isso daqui vocês podem destacar, tá? Fixar as diretrizes. E aí, né, das políticas monetária, creditícia e cambial do país. É como se ele tiver... O que seria uma política? Né? Eu trago a definição. É o conjunto de medidas que o governo ele adota para tentar resolver um problema da sociedade. Então, isso são políticas. Uma política monetária são as ações adotadas pelo governo para tentar fazer o controle da moeda na economia. O que seria uma política creditícia? Tem a ver com as ações do governo para tentar regulamentar como é que vai acontecer o fornecimento de crédito para empresas, para pessoas. E ainda, o que seria uma política cambial? É aquelas ações que o governo vai executar para tentar controlar como é que vai ser a troca de moeda estrangeira aqui no país. Então, são ações do governo. E quem vai ditar as diretrizes dessas políticas aqui é o Conselho Monetário Nacional. Eu não estou falando que ele vai fazer as políticas. Estou falando só que ele vai determinar, ele vai dizer como é que vai ter que ser feito isso daqui. Mas quem vai fazer, a gente vai ver, é o Banco Central. Tá? Já vamos pegando esses pontos aqui. Tá aqui, ó. Esse artigozinho 2 aqui eu trouxe da Lei Complementar 179 de 2021, tá? Que foi a lei que deu a independência para o Banco Central. Mas a definição aqui para o Conselho Monetário Nacional, ela vale bastante. As metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, competindo privativamente ao Banco Central do Brasil conduzir a política monetária necessária para o cumprimento das metas estabelecidas. Então eu estou falando
que o Conselho Monetário Nacional vai determinar essas metas, vai ditar as diretrizes da política monetária. De novo, Renan, o que é política monetária? São as ações que o governo vai executar para fazer o controle de moeda na economia. E o Banco Central vai conduzir essa política, ou seja, ele vai tomar as ações necessárias para que aconteça o controle de moeda de acordo com o que foi estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Notem que eu estou batendo bastante nessa tecla de que o Conselho determina e o Banco Central executa, para vocês não confundirem isso depois em prova, tá bom? E é isso, ele é um órgão deliberativo porque ele vai ser essa união dessas três pessoas que vão deliberar sobre o funcionamento do sistema financeiro nacional. E além disso, né, ele foi criado através dessa lei que compõe o Ministério da Economia atualmente e é apenas subordinado ao Presidente da República, ou seja, para cima aqui do Conselho Monetário Nacional a gente só tem a Presidência da República. Tá? Qual que é a composição? Porque eu já falei que são 3 membros. Como é que o pessoal gosta de lembrar disso, né? CMN são 3 letras, então 3 membros. Outro detalhezinho que o pessoal gosta também, né? O CMN é CMN, cara que manda neles. O pessoal gosta aí desse bizu aqui, tá? CMN. Eu vou apagar aqui, mas vocês pegaram. Bom, composição do Conselho Monetário Nacional. Ministro de Estado da Economia, ou apenas o Ministro da Economia, Presidente do Banco Central do Brasil e Secretário Especial da Fazenda do Ministério da Economia. Detalhe que o Ministro da Economia, ele preside o órgão, tá? Ele é o Presidente do Conselho Monetário Nacional. Eu não falei que o Conselho é uma união das 3 pessoas? São essas 3 pessoas, o Ministro da Economia, o Presidente do Banco Central e o Secretário Especial da Fazenda. Atualmente está assim. Provavelmente vai mudar, né, a forma de composição, mas aí é uma outra história. Para a prova de vocês têm que levar isso daqui em conta. Indo além. Quais são os objetivos do Conselho Monetário Nacional? Vamos lá. Orientar a aplicação de recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, tendo em vista propiciar nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Então, olha só. Não sei se vocês viram, mas eu estou destacando a cada um dos objetivos do Conselho Monetário Nacional os verbos. Então aqui é orientar. Se aparecer lá na prova de vocês essa competência aqui, quem é que orienta a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, vocês nem precisam saber o restante aqui, que é a aplicação dos recursos. Se vocês apenas lembrarem do verbo orientar, vocês vão lembrar que é uma competência do Conselho Monetário Nacional. Porque quando cai isso daqui em prova, ele cai com a literalidade do que está lá na lei, naquela lei que a gente viu, 4.595/64. Então, eles cobram a literalidade e eles não modificam aqui. Se vocês souberem o verbo, claro, fica mais fácil de responder. Mas o que quer dizer esse artigozinho que está lá na lei, esse inciso, né? Olha só, o Conselho Monetário Nacional ele vai orientar as instituições financeiras do nosso país, sejam elas públicas, sejam elas privadas, a forma como é que elas vão aplicar os seus recursos, de maneira a propiciar nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da nossa economia. A gente quer sempre prosperar economicamente. Então cabe ao Conselho Monetário Nacional dizer o que as instituições financeiras, né, orientar elas, o que elas vão fazer com seus recursos. É isso que está dizendo isso daqui. Mas de novo, daqui a pouco se ficou muito confuso, lembre-se que o orientar a gente associa ao Conselho Monetário Nacional. Assim como também o propiciar, tá? Então já marquem aqui. E o que quer dizer aqui? Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos. Aqui, o Conselho Monetário Nacional ele vai tentar garantir o bom funcionamento também do sistema financeiro nacional. A gente tem que ter um sistema financeiro nacional sólido, confiante, e um objetivo que a gente tem do Conselho Monetário Nacional é justamente propiciar isso, tá? Mais um verbo. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. O outro verbo que é usado aí para o nosso Conselho Monetário Nacional. Zelar pela liquidez e solvência. Qual seria a ideia aqui? Bom, as instituições financeiras elas estão sempre fazendo aquele serviço de intermediação financeira que a gente viu na aula passada. Ora captando do agente superavitário, ora emprestando com o agente deficitário. O que seria garantir a liquidez delas? Quando chegar uma situação em que os agentes superavitários vão lá sacar o dinheiro, que essas instituições elas tenham dinheiro suficiente para fazer esses pagamentos. Então elas têm que estar numa situação líquida. Cabe ao Conselho Monetário Nacional zelar pela liquidez e solvência, capacidade de pagamento das instituições financeiras. Vamos para a próxima. Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa. Quem é que coordena essas políticas é o Conselho Monetário Nacional. Está lá
fazendo a coordenação, está olhando, né, tá ditando as regras ali, a gente vai ver daqui a pouco que tem que fixar as diretrizes, mas ele está olhando ali para quem vai fazer isso daqui vai ser o Banco Central, tá bom? Vamos lá. Aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central da República por meio dos quais se estimarão as necessidades globais de moeda e crédito. Então, quem vai aprovar os orçamentos monetários vai ser o Conselho Monetário Nacional. Quem é que prepara esses orçamentos é o Banco Central. E o que tem nesses orçamentos? As necessidades globais de moeda e crédito, ou seja, quanto, por exemplo, de moeda e de crédito a economia precisa. Quem prepara esse orçamento é o Banco Central. Quem aprova é o Conselho Monetário Nacional. Quem prepara é o banco, quem aprova é o Conselho. Fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive a gente já viu. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas. Lembre-se, disciplinar, fixar, aprovar, a gente está falando aí, o aprovar talvez nem tanto, porque a gente utiliza também com o Banco Central, mas fixar e disciplinar, essas aqui são importantes para o Conselho Monetário Nacional. Regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas a essa lei, bem como a aplicação de penalidades previstas. Estipular índices e outras condições técnicas sobre encaixes, mobilizações e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas instituições financeiras. São todas competências do Conselho Monetário Nacional. Aqui a gente viu os principais objetivos, que são esses 4 aqui. Aqui são competências do Conselho Monetário Nacional. Mas a prova, dificilmente ela vai tentar confundir, eu nunca vi pelo menos, tentar dizer que um é objetivo e outro é competência. Eu nunca vi isso acontecer em prova. Mas vocês têm que saber que tudo que está aqui, que a gente está vendo, é relacionado ao Conselho Monetário Nacional. E foquem nos verbos, tá? Verbos que dão essa ideia de mandar, fazer, de determinar alguma coisa, de disciplinar, são verbos que são relacionados ao Conselho Monetário Nacional. Tem mais, tá? Delimitar com periodicidade não inferior a 2 anos o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em conta sua natureza, bem como a localização de suas sedes e agências ou filiais. Limitar sempre que necessário as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações de serviços bancários ou financeiros. Quem é que limita as taxas de juros sempre que necessário? É o Conselho Monetário Nacional. Quem é que determina a periodicidade não inferior a 2 anos de capital mínimo das instituições? Ou só assim, delimitar o capital mínimo das instituições financeiras? É o Conselho Monetário Nacional. Quem é que expede normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras? É o Conselho Monetário Nacional. Olha só, essa competência aqui, eu gosto de associar com essa daqui, que ele também estipula índices e outras condições técnicas sobre encaixes. Aqui eles pedem normas gerais de contabilidade e estatística. E ainda, outorgar ao Banco Central da República do Brasil, ou seja, ao nosso Bacen, então ele outorga ao Bacen, o monopólio das operações de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou houver sérias razões para prever a iminência de tal situação. Bom, o balanço de pagamentos ele vai registrar todas as transações que acontecem entre os residentes aqui no nosso país e os não residentes. Então ele envolve essa troca de moedas estrangeiras. Quando acontecer um grave desequilíbrio ou houver a eminência de acontecer tal desequilíbrio, o Conselho Monetário Nacional pode outorgar ao Banco Central do Brasil o monopólio das operações de câmbio, ou seja, só vai ser o Banco Central que está autorizado a fazer operações de câmbio. É isso que diz a nossa Lei 4.595 de 64. Por que eu estou destacando esse daqui? Porque as que eu destaquei aqui para vocês, na verdade, são as que mais aparecem em prova, que vocês têm que estar ligados. Mas todas que eu coloquei aqui, na verdade, todas as competências e objetivos, eles podem aparecer, porque as bancas, elas adoram cobrar competências do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, tentando confundir um com o outro. Tá bom? Vamos lá. Ainda, disciplinar as atividades das bolsas de valores e dos corretores de fundos públicos. Na verdade, tá, hoje em dia, quem mais cuida da parte de bolsa de valores, mercadorias e futuros, é a CVM. Só que na época que foi editada a Lei 4.595 de 64, a CVM ela ainda não existia, ela só veio existir em 76. Então essa atribuição ela ainda existe, prevista lá na 4.595, mas hoje, quando a gente fala de mercado de capitais, o mais correto é que a gente marque a CVM. Mas isso eu vou falar melhor quando a gente estudar a Comissão de Valores Mobiliários. Continuando, aplicar aos bancos estrangeiros que funcionem no país as mesmas vedações ou restrições equivalentes. Daí aqui, para não dizer que eu estou mentindo, despenca em provas. Preste atenção nas atribuições de cada órgão, pois as questões tentam trocar as atribuições de um órgão pelo outro. Bom, o conselho, ele é um conselho deliberativo, que é aquela reunião daquelas 3 pessoas que vão ditar as regras de funcionamento do nosso sistema financeiro nacional. Mas como é que funciona
como é que eles atuam em conjunto? Eles atuam diariamente? Não, tá? Na verdade, são reuniões que acontecem durante o ano, onde essas três pessoas vão se juntar e vão ver o que precisa ser feito aí na nossa economia. Tá aí, ó. As reuniões, elas acontecem uma vez por mês para deliberar assuntos sobre os assuntos como orientar a aplicação dos recursos, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência e coordenar as políticas. Ou seja, o que se delibera nas reuniões do Conselho Monetário Nacional são justamente os objetivos do Conselho Monetário Nacional. Tá? É isso. As matérias aprovadas são regulamentadas por meio de resoluções do Conselho Monetário Nacional, divulgadas. Aonde que acontece a divulgação das resoluções? É no Diário Oficial da União, no DOU, e também no Busca de Normas do Conselho e do Banco Central. Olha só, eu não falei que essas três pessoas elas se reúnem uma vez por mês para deliberar sobre assuntos tais como propiciar ali os aperfeiçoamentos, zelar pela liquidez e solvência. Bom, quando o Conselho Monetário Nacional ele toma alguma decisão, quando ele disciplina alguma coisa, isso vai ser formalizado em uma resolução do Conselho Monetário Nacional, tá? Que vai ser publicada no Diário Oficial da União e também no Busca e Normas do Conselho e do Banco Central. Olha só um exemplo que eu trouxe aqui para você justamente, tá? Resolução CMN 4.970 de 25 de novembro de 21. Quem dá publicidade para essas resoluções do Conselho Monetário Nacional é o Banco Central. Olha só, o Banco Central, tá? Na forma ali do artigo 9 da 4.595/64, então o Banco Central torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada com base nos artigos e tal, o que o Conselho Monetário Nacional definiu. Então, as matérias, elas são aprovadas por meio de resolução, tá? Que quem dá a publicidade é o Banco Central. E elas são divulgadas aonde? No Diário Oficial da União e no Busca de Normas e Conselhos do Banco Central, tá bom? E aqui um resuminho aí para vocês sobre o nosso Conselho Monetário Nacional. Acho que é importante vocês terem esse resumo do Conselho, do Banco Central, da CVM, porque fica mais fácil assim de vocês enxergarem as diferenças entre um e outro. Então, Conselho Monetário Nacional, qual que são as áreas? É moeda, crédito, capitais e câmbio. Qual que é o nível? Ele é normativo, é o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. Quais são os membros? Atualmente, né? Ministro de Estado da Economia, que é o presidente do órgão, presidente do Banco Central do Brasil, secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Estrutura, Ministério da Economia. Matérias, elas são aprovadas através aí das resoluções CMN, tá bom? E assim a gente termina então a aula teórica de Conselho Monetário Nacional. A gente viu bastante coisa, tá? A gente viu aí quem é que ele é, onde é que ele atua, quem são as pessoas, na verdade, né, que compõem o Conselho Monetário Nacional. A gente viu ainda quais são os seus objetivos principais, quais são suas competências e ainda a gente viu como é que se dá as reuniões e as matérias como é que elas são aprovadas, tá? De Conselho Monetário Nacional, o que a gente precisa para resolver as questões que apareceram em provas e possivelmente as que vão aparecer também era isso. A gente volta aí na sequência para resolver as questões sobre o Conselho.